Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença, como sempre, né? Hoje a Amy não veio, ainda tá ainda recuperando, né? Cirurgia do bebê. Foi dia 16 do mês passado, então já passou 41 dias, é isso? 41 hoje. 41, novembro, outubro, 42 dias então, né? Outubro tem 31 dias, é isso? É isso mesmo, né? Bom, eu estava até comentando com a mamãe hoje, mas esse mês, curso de 5 dias, 5 dias, né? GACO 21+, que é curso estudantil de quem... É 3 dias? Quem tem mais de 21 anos? 3 dias? Porque eu acho que foi domingo, segunda e terça. E aí eles fizeram o tema, Tanô, né, que a gente fala. A tradução fica como satisfação sincera. Eu acho que é um tema, é um dos pilares do ensinamento Oyasa. Eu acho que é um tema é uma coisa bastante difícil de a gente encarar isso daí, né? Eu só percebi isso depois que eu tive esse problema grave de saúde, que a gente estava conversando com a nutricionista, nada a ver com ensinamento Oyasama, né? Mas assim, a nutricionista ela comentou que o intestino também tem neurônios, né? Aí eu falei, nossa, neurônios. Então, neurônios. Então, que o intestino também ele tem. É como se tivesse memória, né? É como se tivesse como se sentisse, né? As coisas, né? Eu falei, nossa, interessante, né? Aí eu comecei a analisar, então, os ensinamentos, né? De Oyasama, né? E tem muita questão falar do Tanô, da satisfação sincera, mas tem muita questão do sentimento sincero. A gente fala, como que é mesmo? Sei que é isso mesmo, né? Satisfação sincera. Não, sinceridade de espírito, como é que é mesmo o tema que a gente fala? É o sentimento sincero, né? Então, que conclusão que a gente chega? Que aquilo que a gente está sentindo, ele realmente passa no caso, o intestino, né? O intestino percebe, né? Se a gente está feliz, então o intestino também está feliz. Então, ou seja, tudo que a gente sente, ele está passando para a parte no caso, o intestino, né? Mas, pelos ensinamentos Oyasama, não é só intestino, né? Tem as 10 providências, então, na verdade, são os 8 órgãos, né? Ou, pode ser os 10 mesmo, né? Então, tudo o sentimento que a gente tem, a gente, na verdade, a gente não consegue mentir para o corpo da gente mesmo. A gente pode mentir para outras pessoas, né? Você às vezes está triste, fala, não, eu estou alegre. Ou às vezes você está com raiva, não tenho raiva nenhuma. E assim por diante, né? Então, para os outros, você consegue mentir, mas para a gente mesmo, a gente não consegue, porque a gente está sentindo, não é? Então, esse é o sentimento sincero, né? Ou a sinceridade de espírito que a gente fala, né? Isso é o que conta. O Oyasama sempre passou isso, né? Que o que conta é a sinceridade de espírito. Então, aí eu comecei a entender por que essa sinceridade de espírito é o que conta, né? Então, exatamente, né? Hoje, na ciência, está falando que no intestino tem os neurônios, mas eu acho que toda a parte do corpo é assim, né? Então, o que a gente passa para o corpo, né, é a sinceridade de espírito. Então, por isso que se fala, né, que qualquer doença ou tudo que acontece com a gente, ela vem do espírito, ou seja, origina-se no espírito, né? A origem da doença, né, como a gente fez hoje de Mikao Urauta, fala que a origem de qualquer doença, qualquer enfermidade, coisa assim, vem do espírito. Mas aí, ampliando um pouquinho mais, não só doenças, mas como tudo que acontece na vida da gente, né? Ela se origina do espírito, né? O espírito que eu falo
se a gente pode dizer como se fosse um pensamento, ou como se fosse... É um pouquinho, assim, complexo de explicar o que é o espírito, mas é nesse sentido, né? O espírito alegre, o espírito triste, é esse espírito que eu estou dizendo, né? Então, o livre-arbítrio, né, digamos assim, né? Isso que a gente tem, esse poder que a gente tem de dominar, né, o sentimento da gente. Então, esse é o espírito, digamos assim, né? E aí, esse tema Tanô, a gente traduz como se fosse satisfação sincera, né? Então, a gente estar satisfeito sinceramente em qualquer situação. Eu acho essa é a questão, em qualquer situação, né? Então, nos momentos, principalmente nos momentos difíceis, né? A gente ter essa satisfação. Quando a gente não tem nada, realmente falar é fácil, né? Você fala, quando você tem um problema de saúde, então que você tenha satisfação sincera. Só que quando a gente está nessa situação, é bastante difícil, né? Você realmente ter a satisfação sincera. Mas, pelo ensinamento de Oyasama, é o ponto-chave, a questão da satisfação sincera, né? Como que a gente pode ter uma satisfação sincera num momento, por exemplo, de enfermidade, quando você está né? Você está num momento difícil, como que você consegue? Então, eu acho que tudo é questão da mudança de espírito, né? Então, o Oyasama nos ensinou que você querer mudar as coisas é difícil, mas você mudar o seu espírito é uma coisa que você pode. Então, a mudança do seu espírito é o que vai definir como você vai encarar cada situação. Então, eu comento que quando eu tive esse problema de saúde, eu acho que já contei essa história, mas vamos repetir. Quando eu resolvi ir para o pronto-socorro, né? Primeiro você passa uma triagem, né? E já em seguida eu fui para um lugar lá no Hospital Santa Marcelina, que acho que é o centro cirúrgico, né? Que é o termo que usa. CTI. É o centro cirúrgico, enfim. E aí esse lugar, eu fiquei 4 dias nesse lugar, né? Fui no domingo, segunda, terça e quarta. Fiquei 4 dias. E esse lugar é um lugar assim, parece que é um salão enorme, né? Eu acho que devia ter uns 50, 60 internados ali. Pessoas, né, que estavam. Só que tudo em macas, né? E no dia que eu cheguei, as laterais, né, como se fosse você tem a entrada, né? Aí depois as 3 paredes, né? As 2 do lado e mais do fundo, todinho com aqueles aparelhos igual como se fosse uma UTI, né? Tudo com aqueles aparelhos medindo saturação, medindo pressão, medindo batidas cardíacas e aquilo fica apitando, né? Então, se sobe, se abaixa a saturação, a questão das batidas cardíacas, pressão, ele apita, ele fica avisando. Só que você imagina, devia ter o quê? Uns 10, 20, uns 20, né? Cabines dessas, né? Nas laterais, né? Aquilo fica apitando 24 horas, né? Porque um começa a apitar, o enfermeiro vai lá, mexe ali, para, mas o outro começa. Então fica 24 horas aquele negócio apitando, né? E todas as cabines, assim, fica, se não me engano, acho que tinha dois leitos em cada, onde tem as cortinas ali, né? E todo esse né? Com pacientes ali. Né? Então, os pacientes mais graves ficavam ali. E aí, bem no meio desse salão, ficavam os médicos, né? Com os computadores ali. Então, tinha acho que 1, 2, 3, uns 4, 5 médicos, né? Ficavam ali, tudo ali, conferindo os dados. Tudo. E aí, depois tinha os enfermeiros, né? Atendendo, né? E nesse lugar tinha 2 banheiros. Né, 2 banheiros para você tomar banho, fazer suas necessidades, né, tudo, você imagina, umas 60 pessoas ali. Só que desses 2 banheiros, um estava quebrado, estava entupido, não conseguiram arrumar. Nesses 4 dias que estive lá, não arrumaram. E aí só tinha um banheiro. Né? Então, um banheiro para você, se todas essas pessoas faziam as necessidades,
né? O número 1, número 2, e ainda tomar banho, né? E nesse lugar vinha tudo que saía, que antes de entrar no, digamos assim, na enfermaria ou nos quartos, coisas assim, as pessoas mais graves passavam ali. Então, são pessoas que estavam aguardando exames, são as pessoas que sofreram acidente de carro, então, pessoas que estavam praticamente, né, morrendo, né? Pessoas que tomaram tiro, então estava misturado bandido com, sabe, seguranças, estava tudo ali, né? Então, os 4 dias que eu fiquei lá, aquele lugar assim, se a gente dizer assim que no hospital, nossa, é a visão do inferno que a gente fala, né? Esses aparelhos, como eu disse, né, 24 horas apitando. Você imagina, você não consegue dormir, né? Você fecha os olhos e aquele negocinho apitando, apita aqui, apita ali, apita ali, apita aqui, e todo mundo ali, né, os enfermeiros atendendo, então tem gente gemendo, tem gente gritando, tem gente reclamando, tem gente, né, o primeiro dia que eu entrei, eu fui colocado numa posição, numa maca, né, na maca numa posição, aí conforme as horas vão passando, vão entrando mais gente, e parece que não sai, né? Só vai chegando mais gente. Tem uma hora que a maca onde estava grudado com outro, tudo assim grudadinho, assim, né? E aquele médico, os médicos que estavam no meio, eles foram se espremendo, e todas as macas foram encostando ali. Eles ficaram quase sem espaço ali, né? De tanto que aumentou. E de vez em quando, assim, eu acordava assim, o paciente que estava do meu lado não estava mais, né? Eu falei, nossa, o que aconteceu? Já tinha morrido, né? Tinha morrido, tinha tirado. Então, realmente é uma visão do inferno quando se olha assim, né? E aqueles pacientes assim, sabe, acidentados, aquilo, coisa assim. E tinha um dia que estavam fazendo cirurgia, né? Eles fecharam as cortinas ali e vieram um grupo de estágio, não é estagiário, residentes, né, para assistir, e 2 médicos fizeram 2 cirurgias ao mesmo tempo, lá em 2 pacientes, num cantinho assim, né? Então, tal estado que estava, né? Isso aí em 2019, né? Lotadaço, né? É tudo pelo SUS. Mas assim, se a gente procurar, como eu estava falando, a questão da visão do inferno, realmente é a visão do inferno mesmo, né? Mas se você pensar de outra forma, querer enxergar aquilo como uma coisa boa, você enxerga aquilo como se fosse uma coisa boa para você, né? Eu consegui ir no banheiro, né? Imagina, o quarto dia, acho que o 3º dia, eu tive que fazer exame de colonoscopia. E aí você toma um líquido que é um purgante, né? Passa meia hora, 1 hora, você começa a ir no banheiro de 5 em 5 minutos. É no banheiro de diarreia, né? Que nem água, você não tem como esperar. Você sentiu, tem que correr no banheiro porque sai o jato mesmo, né? Então eu tive sorte de, nesse momento, ficar perto do banheiro e toda vez que eu precisei, o banheiro estava livre, né? Então, assim, a gente pode dizer que eu tive sorte nesse ponto, né? E aí tinha pessoas reclamando, falando, nossa, o atendente, os enfermeiros não vêm, não atendem na hora, isso, aquilo, pessoas totalmente insatisfeitas, reclamando de tudo, de todos, né? Então, se você querer enxergar o lado ruim, você só vai enxergar o lado ruim, né? Você está sentindo dor, chama o enfermeiro, não vem na hora. Se você tem, as pessoas, uma maca do lado do outro, você imagina, tinha uma hora que tinha uma pessoa que era um morador de rua, estava do meu lado, né? Então, você vê que não toma banho, está tudo sujo, mas está lá machucado, tá com... acho que ele estava com o rosto todinho esmagado aqui, não sei se você que eu lembro. Era um morador de rua, né? E aí eles queriam fazer cirurgia, ele falou, não. O rapaz não quis fazer cirurgia, não fez, né? Mas eu achei impressionante que o primeiro dia que eu vi ele estava todinho inchado, tudo esbugalhado, tudo. Eu acho que depois de 2 dias já estava bem mais limpo o osso dele, né? Quer dizer, mesmo sendo morador de rua, mesmo não fazendo cirurgia nada, ele estava se recuperando, né? É incrível essa força da natureza, né? Dá a impressão que ele levou paulada mesmo assim no rosto, sabe? Tava tudo... E foi melhorando, né?
Então aí você começa a ver assim a graça de Deus nessas coisas, né? E a questão eu estava dizendo, de você enxergar as coisas boas, nossa, você vê que os enfermeiros estão trabalhando, eram 3 turnos, se não me engano, acho que eram 3 turnos, pessoal de manhã, da tarde e da noite, né? E todos eles, nossa, trabalha muito mesmo, né? Então, é questão de você, o que você quer ver, né? O que você enxerga, né? E como que você vai passar. Então, se você vai passar reclamando, nossa, você só vai ter insatisfação. Tudo que você vê, você vai ter insatisfação. Mas se você mudar a sua maneira o seu espírito, a maneira de ver, começar a ver o lado bom das coisas, você só vai enxergar as coisas boas. E você não vai ficar insatisfeito, né? E como eu estava dizendo, tinha um paciente que estava perto de mim, só reclamava, chamou até não é auditoria, como é que fala? Pessoas que você pede para... reclama, assim, vem, né? As pessoas... A ouvidoria. Chamou até a ouvidoria ali, reclamando tanto que veio a ouvidoria, ver o que estava acontecendo, né? Então, se você vê o lado de insatisfação, você só vai, né? E esse paciente foi embora, né? Não fez os tratamentos que devia fazer, os exames que tinha que fazer, foi embora. E ele tinha uma doença, um problema grave, né? Era meio crônico, mas tinha um problema na perna, coisa assim. Eu até falei, poxa, mas você vai sair daqui e vai para onde, né? Que hospital, né? E a questão de hospital, você vê, eu estava no SUS, mas não por mais que seja o melhor hospital, as pessoas morrem, né? As pessoas têm problema. Então, não é porque o hospital é o melhor hospital do mundo que não vai morrer, não, as pessoas morrem também, né? Então, se a pessoa estava ali, chegou até ali, onde a gente estava, é um dos melhores hospitais da região, né? Porque vai ficar reclamando, vai querer, sabe? Então, eu resolvi aceitar, né? Aceitar na boa, né? E procurar fazer o melhor dentro daquelas possibilidades. Então, eu acho que isso aí é a questão do Tanô, né? A satisfação sincera que a gente fala, né? Você chegar a esse ponto de você realmente conseguir mudar o seu espírito e sentir satisfação naquela situação que estava. Tudo bem que eu não estava sentindo dor, né? Uma série de coisas que acho que de uma certa forma me beneficiou, mas eu acho assim, tinha tudo para você enxergar de forma diferente, de você reclamar, né? Ficar só reclamando e nada dá certo, né? Nessas horas. Por incrível que pareça, para mim tudo deu certo, né? No dia que eu cheguei, já no primeiro passo, que é a triagem, eu já entrei para fazer todos esses exames. Então eu fiz, foi feito radiografia, foi feito tomografia, foi feito endoscopia, foi feito colonoscopia, e aí na última, né, que é a colonoscopia, já se detectou o que era. Né? Na tomografia já desconfiaram, e na colonoscopia então já deram um diagnóstico final, digamos assim, né? Então tudo deu certo, né? Então parece que tudo contribui para que dê certo quando você tem realmente a satisfação sincera, né? Então o Tanô, né, que é nos ensinado, é exatamente isso. Tudo depende de como você vai passar aqueles momentos. É lógico, por exemplo, se você vai no restaurante, né, você entra no restaurante, pô, tá tudo sujo, você não gostou daquilo? Ah, não, vamos trocar de restaurante, você vai em outro lugar. Não quero aqui, vou a outro lugar. Mas tem situações que não tem como você não tem escolha, né? Ou você passa aquilo de um jeito ou de outro. Então, nesse momento, eu acho que a questão do Tanô é muito importante. Você tem que saber direcionar o seu espírito. Então, é simplesmente a mudança de espírito, é mudança de percepção. O que você quer, sabe? Você vai só querer perceber as coisas ruins, aí você só vai ter insatisfação, né? Ou você vai querer, você busca, poxa, eu tô assim, mas nossa, mas tem gente pior do que eu, né? Tinha gente baleada ali, como eu falei, o morador de rua que estava do meu lado estava com o rosto todinho estourado, né? Tinha várias pessoas morreram ali, né? Tinha um rapaz que sofreu um acidente, eu não sabia se ele
a vítima, ou seja, a vítima mas se ele ocasionou o acidente ou não, mas simplesmente ele estava com um problema na perna, né? Diz que tinha sofrido o acidente, eu não disse que era moto, mas dá a impressão que ele estava dirigindo o carro e bateu numa moto, uma coisa assim. Teve um problema na perna, um senhor de idade, tinha um pouquinho mais que eu, mais ou menos a mesma idade, estava do meu lado e tal. Aí no dia seguinte, quando eu acordei, não estava mais, já morrido, quer dizer. Bom, mas uma perna quebrada, uma coisa assim, mas morreu, né? Então, se a gente pensar o quanto você está melhor do que os outros que estavam lá, né? Tinha um rapaz que disse que era um segurança particular. Nossa, ele gemia a noite inteira, de dor. Estava tomando morfina já, direto morfina, e não resolvia. Ele pedia lá, por favor, que eu não aguento de dor, né? E era um negocinho também interno, de intestino, alguma coisa assim. Intestino não, de estômago, não sei. Né? Um cara forte e tal, gemendo de dor, né? Então tem muitas coisas que falam, nossa, as pessoas estão pior do que a gente, né? Por mais que às vezes você não esteja bem, você encontra gente pior, né? Então se a gente analisar por esse ponto, você consegue ter um pouquinho de satisfação, pelo menos um pouquinho de gratidão. E é isso que muda o rumo das coisas que acontecem com você. A maneira de você sentir, ele vai mudando. O próprio, como a gente estava falando, a questão do corpo, né? Ele sempre vai reagir para o lado bom. Quando você tem satisfação, né? Mesmo que você tenha certas enfermidades, certas doenças, a tendência é o corpo conseguir reagir, ganhar força e recuperar. Ao contrário de você ter só insatisfação, se você ter só tristeza, só isso, aquilo, a tendência é o seu corpo também ir morrendo aos poucos. Da mesma forma que o seu espírito morre, o corpo também vai morrendo, né? Então, ou vai piorando, né? Então, eu acho que esse é o ponto-chave, né? A questão de estar a satisfação sincera é como você vai encarar aquela situação, né? Se você encarar aquilo como um inferno, vai ser um inferno. Mas se você encarar como aquilo, não digo paraíso, mas e buscar o lado de gratidão, você vai encontrar um paraíso em qualquer situação, né? Então, eu acho que o que hoje eu gostaria de deixar é mais isso, né? Como o tema que a gente teve no curso estudantil, como esse Tendcast que a gente fez também, a gente usou esse tema, ou a gente abordou esse tema, só para deixar registrado no dia de hoje. Então, toda vez que tiver dificuldades, né, lembrar aqui esses ensinamentos do Oyasama, que é muito importante. E mais uma coisinha que eu estava comentando hoje com a mamãe, a questão dos ensinamentos, né? Hoje nós estamos, né, numa facilidade, né, da tecnologia, da medicina e das informações, tudo. Essa pandemia, por exemplo, eu acho que foi muito claro essas coisas, a questão da fé, né? Muitas ocasiões eu pensava, nossa, eu estou muito bem, né? Graças a Deus estou bem. Mas como eu iria reagir quando eu estivesse com uma doença muito grave, uma situação muito difícil, como que eu iria reagir? Né? A fé, muitas vezes, você prova se tem fé ou não nesses momentos difíceis, né? E para mim, as coisas até o momento têm acontecido muito bem, né? Tem dado tudo certo as coisas, né? E até por isso eu procuro, de uma certa forma, divulgar esses ensinamentos, né? Coisas que eu aprendi para outras pessoas. Porque é importante, eu quero que outras pessoas estejam bem, né? Principalmente parentes, seja lá qual que for, amigos, né? Amigos, parentes, que as pessoas sempre estejam bem. Às vezes você vê pessoas sofrendo, pessoas, né? Amigos, parentes sofrendo, e você fala, mas você passa esse ensinamento para as pessoas, mas às vezes você sente que essas pessoas não aceitam o que você fala, né?
muitas vezes eu digo que o ensinamento, a fé, ela não é como se fosse um time de futebol, a gente não torce, né? Um time de futebol a gente torce, né? Ou futebol, qualquer time, coisa assim, a gente torce para que ele ganhe, né? Não que aquilo vai te trazer algum benefício, né? Por exemplo, eu sempre torci para o Santos, mas se o Santos ganhar ou perder, para mim isso, que benefício vai trazer? Nada, né? Não é porque ele ganhou um campeonato mundial que para mim minha vida vai melhorar muito. Não, é uma satisfação, simplesmente uma satisfação, uma torcida, né? A eleição também, a política traz muito essa confusão, né? Política também não é torcida, né? Política é uma coisa que, se um governante é bom, ele vai te trazer um benefício não só para você, como a toda a comunidade, né? Então, é diferente, não é uma torcida, né? Religião é a mesma coisa, né? Religião, a fé é a mesma coisa, né? Não é uma torcida, sabe? Então, eu acho que cada um, muitas vezes, às vezes as pessoas falam, eu sigo tal fé, mas assim, meio por, não sei se é uma conveniência, mas como se fosse uma torcida, né? Eu conheço tal, não, mas você vai na igreja? Não, não vou. Você vai, não, eu rezo, mas você vai lá, faz, não, não vou. Então, quer dizer, mas por que você não conhece tal ensinamento? Não, sabe, a pessoa, às vezes eu sinto um pouco de comodismo, né? Então a pessoa, ela torce para que aquele determinado grupo, aquele, né, vá bem, mas também não participa, por mais que esteja sofrendo, por mais que esteja com problemas, ela não muda de caminho. A gente, o ensinamento de essa, ela fala como caminho, né? Um caminho. Tanto é que hoje no hino quinto, fala muito isso, né? A questão do caminho, né? Então, que nós somos as pessoas que vão trilhar o caminho. E se não se trilha o caminho, por mais que o Oyasama queira abrir o caminho, se a gente não fazer esses caminhos, não tem como passar os ensinamentos de Oyasa, né? Então ela fala muito a questão do caminho, né? E aí, eu acho assim, o exemplo é muito importante, cada um precisa ter o exemplo, e você vê o exemplo das pessoas, né? Então, se você quer ganhar dinheiro, não adianta você ficar pedindo opinião para um morador de rua, né? Por exemplo, né? Não vai dar certo, né? Porque o exemplo dele não é o cara que ganha dinheiro. Então, se você quer ganhar dinheiro, você tem que buscar pessoas que sabem ganhar dinheiro. É lógico, se um ladrão ganha dinheiro, não é isso, é lógico, dentro da legalidade, tudo. E tudo é assim, se você você tem problema familiar, não adianta você ir querer uma opinião daquele cara que está tudo, né, com a família toda destruída, né? Problema de casal é a mesma coisa, né? Se você está tendo problema de casal, não adianta ficar aí perguntando para aquela pessoa que só teve problemas assim, né? E assim por diante. Então, o exemplo é muito importante, né? E a questão da fé é exatamente isso, né? Como que aquela pessoa está hoje, né? Ela está bem, né? A pessoa que seja lá um padre, pastor, né? Qualquer que seja aquele mestre, né? Se ele é um mestre, como que ele está a vida dele? A vida dele está bem, está indo bem, né? Ele sempre é uma pessoa que está feliz, né? Então, se você vai buscar felicidade, então você tem que conversar com a pessoa que é feliz, né? E assim por diante. Então, eu acho que a questão do exemplo é muito importante. Mas, se a pessoa tem problema de saúde, ela tem que buscar também soluções, né, de alguma forma, né? Um minuto, então. Então, eu acho que a questão da fé, as pessoas, eu acho que não podem ter medo, né, de, puxa, eu não estou bem, mas tem um ensinamento assim, será que vale a pena? Será que vai dar certo, né? Eu acho que esse será que vai dar certo e tentar, eu acho muito importante. Porque, como eu sempre digo, a gente só tem certeza quando as coisas não dão certo,
né? Quando dá certo, parece que, puxa, será que foi coincidência? As pessoas ficam em dúvida. Quando não dá certo, não deu certo, morreu, não sei o quê, né? Então, isso não deu certo, você tem certeza. Mas só que a fé não dá tempo, né? Você tem que buscar antes, né? Então, eu acho que esse é o ponto que eu só gostaria de dizer por hoje. Muito obrigado a todos.